Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Falar de Bahia, na última segunda-feira que a gente falou sobre esse jogo contra o Botafogo, a gente falou sobre a importância desse posicionamento do Bahia dentro do Campeonato Brasileiro, e agora eu acho que o Bahia vai entrar naquela fase de começar a ter que se provar dentro do Campeonato Brasileiro, ter esse jogo contra o Bragantino, partida dentro de casa, um Bragantino que está aí com moral, venceu ontem o Racing muito bem, e agora vem para cá, para Salvador, claro, tentando tirar pontos desse Bahia. Marcos Valença, esse adversário entra também naquele nível do Botafogo, vai ser uma pegada parecida com esse jogo do último domingo? Como é que tá na sua cabeça aí essa partida? Oli, a gente até conversando em outros momentos, criamos uma ideia de que seria um cinturão de fogo agora para poder mostrar o que seria o Bahia no campeonato. Botafogo, desculpa, Bragantino e Atlético Mineiro. O Bahia conseguindo pontuar, já venceu o Botafogo, vencendo o Bragantino e conseguindo pontuar contra o Atlético Mineiro, eu acho que muda o pensamento em relação ao Bahia na temporada. Não falo em título, nem algo desse tipo, mas eu falo muito mais em estar tranquilo entre os 10 e brigando por uma vaga numa pré-Libertadores, ou quem sabe não Libertadores. Porque são adversários diretos, né? Se conseguir ganhar do Botafogo no Rio, você não só ganha 3 pontos, mas tira 3 do Botafogo, que é o seu adversário. Se conseguindo fazer isso com o Bragantino, é a mesma coisa. O Campeonato Brasileiro é difícil, mas eu acho assim, que quando chegam partidas como essa, e o Bahia tá se provando, a gente viu os bastidores, os caras estão com sangue no olho, do tipo, nós vamos ganhar, nós temos que ganhar, nós temos que pensar lá em cima, no topo. Então, isso é bacana de se ver. Coisa que a gente não via durante o tempão, né? Então, eu acho que o jogo de domingo não vai ser crucial, longe disso, mas é um jogo importante para poder começar a direcionar o Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse momento... E nós estamos falando apenas de 6 rodadas. Né? Verdade, é um recorte muito pequeno. Mas para vocês dois, qual vai ser o principal desafio do Bahia nesse momento, olhando conjuntura, olhando como é que esse grupo se formou nesse começo de temporada? Qual vai ser o principal desafio desse grupo? Eu acho que o primeiro de tudo, assimilar tudo o que está acontecendo, principalmente nesse início. Você falou de 6 rodadas, mas são 6 rodadas que a gente enfrenta Internacional, Fluminense, Grêmio e Botafogo. E além do clássico fora de casa. Pesa. Então, assim, é um começo contra times pesados. A gente não enfrentou os times, sei lá, que acabaram subindo, com exceção, claro, do Vitória. Um Criciúma, com todo o respeito pelo Campeonato Brasileiro, um Juventude, enfim. Um Atlético Goianiense. Um Atlético Goianiense, equipes, até o próprio Cruzeiro, que é uma equipe que talvez vai brigar ali na parte média, baixa. Cuiabá que não tá bem. Enfim, a gente pegou times que devem brigar pelas primeiras posições do campeonato, que devem figurar... Fazer o Campeonato do Bahia, né? Pois é. E o Bahia está saindo muito bem nesse início contra esses times. Então, acho que o primeiro desafio mesmo vai ser assimilar essas expectativas, tentar entender, tentar que o grupo está falando de brigar lá em cima, corresponder. Domingo, como falou, acho que é um jogo importante para isso, você vencer um Bragantino dentro de casa, com a Fonte Nova, que se não tiver com ingressos esgotados, vai estar com mais de 40 mil pessoas, todo mundo nessa expectativa de vencer, continuar no topo da tabela, assumir, quem sabe, a liderança do campeonato sozinho, isolado, lá na primeira posição. Então, acho que o primeiro desafio é esse, assimilar tudo isso que está acontecendo, atender as expectativas, entender que mesmo estando com a camisa do Bahia, que nos últimos anos não estava brigando por título, não estava brigando por coisas grandes, há muitos anos o Bahia não está nisso, então é um grupo que tem que entender o objetivo e falar, pô, eu posso brigar. Essa camisa pode ir longe, esse time pode ir longe. Então, acho que o primeiro objetivo é esse aí, botar na cabeça desses caras que realmente esse time pode ir longe. Depois tem outros desafios, como você falou, esse time do Bragantino é um time bem treinado, bem chato. O Caixinha talvez seja a grande revelação do campeonato passado, um cara que atraiu o interesse de tantos outros times, já conhece seus jogadores, um time jovem, rápido, fez ontem 10 minutos, os primeiros 10 minutos contra o Racing. De forma muito avassaladora, pô. E assim, o Racing vinha 100% na Sul-Americana, vinha ganhando de todo mundo, inclusive jogou bem o Racing, mas o Bragantino ainda assim conseguiu vencer. Jogadores de qualidade. O Bahia vai ter dificuldade sim de encaixar esse jogo, mesmo com o Bragantino mais cansado. O Bahia jogou no domingo, o Bragantino jogou ontem, na quinta-feira. Então o Bahia teve essa vantagem de dias a mais, não tem viagem, teve o retorno. Segunda e terça de folga, voltando no domingo mesmo. Né? Mas os caras estão vindo agora, devem vir amanhã ainda, depois de um jogo, não tem muito trabalho que se fazer, mas é um time bem treinado, um time rápido, que o Bahia vai ter dificuldade aí de encaixar esse jogo. A gente já estava até conversando ontem sobre o Bahia poder repetir essa escalação. Sim. A tendência é que repita essa escalação. Quarta vez, né?
Vai ser a quarta. A terceira eu acho que já foi inédita, né? Na era foi Ceni. A quarta, então, vai ele ser tinha repetido duas vezes, e aí ele teve que mudar porque foi a saída do Cuesta. Isso. Né? Contra o Fluminense. A saída do Cuesta forçou ele a mudar, ele colocou o Canu depois do Fluminense, Bavi, Criciúma e Botafogo. Aí aconteceu. E assim, eu acho que o ponto principal também é cabeça. Tipo, até onde esse grupo está preparado, né, mentalmente, para uma parada desse tamanho. De, tipo, qual é a briga do Bahia? Porque assim, a gente cria uma parada da política pé no chão e diz assim, bora primeiro aos 45 pontos, porque a gente conhece o Bahia, a gente sabe que quando você pensa que vai deslanchar, dá uma puxada no freio de mão. E aí, assim, tem aquele ponto. É SAF, é uma história completamente diferente de tudo que viveu o Bahia desde a fundação, né? Hoje você tem uma empresa, cala a boca, moleque. Uma empresa desde que assumiu e que tem os seus clubes, né, ali para controlar. Ontem a gente estava falando do exemplo do Girona, de tempo de segunda divisão do espanhol e tal, e agora está em segundo. Então, assim, a que ponto a cabeça desses caras também estão preparados assim, para dizer, o foco é esse, gente. A ideia é essa. Eu gostei de quando ganhou do Criciúma, que a Veraldo falou assim, é uma Copa do Brasil que a gente sabe onde a gente quer chegar. Não precisa você estar dando entrevista dizendo assim, a gente quer chegar numa semifinal que nunca chegou. A gente quer chegar numa final ou a gente quer ganhar. Porque também passa a ter uma cobrança do torcedor. Sim. O torcedor começa, vocês não falaram que queriam ganhar e caiu agora e tal. Então, não. Ou a cobrança mínima, né? Que quando a gente faz o planejamento, diz assim, não, o objetivo nosso é pelo menos chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Aí chega nas quartas de final da Copa do Brasil, é eliminada, diz assim, tá vendo? Só se preocuparam com isso aí. Aí chegou nas quartas de final, já estavam tranquilos. Largaram de mão. Então... O exemplo, tipo, eu falei muito disso com o Yuri naquele período de Manchester, que foi assim, degrau a degrau e são etapas. Sim. Desde 2001, o Baiano ganha Copa do Nordeste e Campeonato Baiano juntos. A princípio, a ideia era essa. Só que, lógico, ninguém vai dizer, o planejamento é esse e a gente vai fazer isso. O Bahia tropeçou. O Vitória foi melhor nos Bavis e ganhou o Campeonato Baiano. Pronto, já não vai acontecer a quebra desse tabu de 2001. Né? Continua aí até 2025. O Copa do Brasil. Copa do Brasil, eu digo, o que não cai é o Grêmio no sorteio com a gente com as quartas, senão não tem semi certo. Né? Que a ideia nunca chegou na semi. Bora para uma semi. Campeonato Brasileiro, nunca terminou em 10º para cima. Então a ideia é, primeiro lugar, 10º, garantir o 10º ali, buscar uma Copa Sul-Americana ou uma pré-Libertadores, dependendo de como o campeonato desenvolver, mas degrau a degrau. Só que o torcedor, ele vê investimento, ele vê peças como essas daí da tela, tipo Cauli, Everton Ribeiro, não. O Bahia aí é G4, o Bahia é no máximo G6, eu quero o título e tal. Então é isso que a gente fala de um pouco de cautela, que às vezes quando você fala isso, o torcedor fala assim, não tá pensando pequeno. E não é pensar pequeno, no mínimo você ser realista pro torcedor. Né? E entender o processo, né? Eu defendo muito, Marinho Júnior, esse discurso de que não vai ser da hora para outra. Acho que é a milésima vez que eu falo desse assunto. Desde quando começou a se falar mais firme sobre o Grupo City no Bahia, eu falei, gente, vai ser um processo, não vai ser da hora para outra. Vai ser necessária a paciência do torcedor para entender algumas coisas. Ano passado foi um desses processos. É claro que o campeonato, o Bahia foi muito abaixo do que podia fazer, principalmente ali na era Renato Paiva. E aí deu no que deu, Bahia precisou brigar até o último instante ali para não ser rebaixado. Eu lembro muito da cena de vocês ali no gol do Fortaleza, que loucura. Yuri, eu não sabia o que tinha acontecido. Yuri deu spoiler ali na hora. Mas entender que... E depois ele ficou até falando, ele falou, velho, tipo, o gol poderia ter sido anulado, pô. Eu nem lembrei, porque eu tava acompanhando aquele jogo por aplicativo, aquelas coisas de site de aposta e tal, e normalmente avisa primeiro. Eu falei, vou focar aqui. Eu só vim ver o gol de Ademir um dia depois. Eu não vi o gol de Ademir, o quarto gol do Bahia, que, enfim, já tava olhando ali, minha cabeça estava aqui, olhando aqui. E aí ficava aquela bolinha, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Quando apitou a Fortaleza, meu irmão, eu lá lembrei que tinha VAR, que podia ser anulado. E aí, eu acho que é parte do processo. É claro que o torcedor do Bahia não merece, eu sempre digo que o torcedor do Bahia não merece ver o Bahia ficar brigando contra o rebaixamento depois de tanto sofrimento
nos últimos 20 anos, vamos falar assim, né? 25 anos, vamos falar assim, do primeiro rebaixamento para cá. Então, mas processos são necessários. O Bahia vai precisar se firmar inicialmente, ali como eu disse ontem, lá no canal do Puco, sobre questão de se firmar pessoal, firmar elenco, todo um processo. Agora, aquele processo de reformulação de elenco acabar, né? Que a gente estava falando. Tipo, a gente deu um exemplo ontem, e aí o Lee falou do principal time do grupo, que é o Manchester City, que parece que só contratou nessa temporada 3 jogadores. 3 jogadores. Somente 3 jogadores. Então a ideia do grupo é de que futuramente isso aconteça no Bahia. E também de ver um elenco começando a temporada mais forte. Eu tiro porque esse ano começamos uma temporada com o Iago Felipe, não estou desmerecendo nenhum deles. Mas na temporada que vem, já começa com o Caio Alexandre, já começa com o Jean Lucas. Aí você pode... O próprio Everton. Você pode traçar um paralelo do tipo assim, poxa, começamos uma temporada já com esses jogadores, para poder reforçar um pouco mais o elenco. Acredito que sejam jogadores do mesmo nível ou nível superior a esse que estão começando. Sim. Então aí já começa a galgar um pouquinho mais. Isso é um processo que é natural. Você não vai conseguir botar um time hoje... Aliás, tivemos exemplos no futebol brasileiro de gestões que buscavam 10, 8, 9 jogadores de nome e o time não encaixava. Então é um processo natural que vai acontecer. Eu tô com o Uli nessa aí, com vocês também, em relação... Não vai ser nada fácil, não. Vai aos poucos para poder chegar ao patamar que todos nós queremos. E se você parar para pensar, você falou agora que era Iago, virou Caio Alexandre. E antes de Iago, era um Diego Rosa, era um outro. Então, assim, a gente vai... Porque era Diego, começou a temporada, e aí o Bahia foi buscar Iago, tirou Iago do Fluminense. E você vai os degraus que vão subindo. Diego, Iago, com todo respeito a todos os atletas. Lógico. A gente fala em performance. Exato, né? E aí vai subindo. E Caio Alexandre... Para ser até coerente ali, subindo para outro. Que acaba sendo um achado, porque é aquela coisa de adaptação e tal, o Acevedo, né? Mas aí, infelizmente, acaba se machucando. Porque também vira e mexe, o torcedor fala, como é que vai ser Acevedo quando ele se recuperar nesse elenco aí? Onde é que ele entra, no lugar de quem, como é que joga? Eu acho que essa dor de cabeça vai ficar para 2025. Viu? Também acho, até porque ele vai entrar, vai ter muita cautela esse ano, de calma, Acevedo tá voltando de lesão e tal. E sem falar uma coisa também, né, velho? Não dá para poder criar uma expectativa e uma pressão muito grande pro cara que tá um longo período, sem a gente fala de jogador que se contunde, fica um mês fora, tem uma dificuldade para poder pegar ritmo de jogo, imagina um jogador que tá quase uma temporada toda fora. Então, assim, a gente não pode cobrar muito disso aí, nem de Rogério, nem do próprio Acevedo. Inclusive, essas transições têm sido bem feitas, né? De lesões. A gente tem visto muito pouco caso de voltar, né? Lesões, outra lesão. Até lesão geralmente, muscular. Eu acho que o rodízio, lesão muscular, inclusive, nosso amigo Barão até acabou. O negócio foi tão diferente do comum que até Barão não esqueceu que Everaldo e Cicinho tiveram lesões musculares. Sim. Ele chegou a citar que o Bahia tinha 8 meses sem lesões, mas não é bem assim. Acho que ele acabou se equivocando. Tem contra o Jequié. E Cicinho foi muscular e Everaldo agora foi muscular. E Everaldo foi coxa, foi adutor. Isso é fruto do rodízio, entendeu? Que às vezes as pessoas não entendem, que às vezes é uma... Que ano passado também, faça justiça, teve muito pouco feito, também. No começo da temporada, depois eu não lembro. Mas eu lembro que a primeira do ano passado, se eu não estiver enganado, é a de Resende, lá contra o Barcelona de Ilhéus, que é quando eu pergunto para a Bárbara, que ele fala dos gênios da bola e tal, não sei o quê. Né? Mas também ano passado, com essa do rodízio, teve muito pouco também. E tem outra coisa, o rodízio e o poupar, que é implementado, é diferente do poupar de deixar o cara fora. Sim, exato. É o poupar de saber até que ponto o jogador pode atuar e não de deixá-lo fora do grupo. Você vê que a quantidade de jogos do Bahia e os jogadores do Bahia com mais partidas feitas, por exemplo, acho que é o Caio Alexandre, inclusive, com mais partidas no Bahia na temporada. Se você computar direitinho, é muito parecida, tipo 26, 27 de 30. E você imaginar que contra o Jequié não foi o time principal, contra o Atlético Alagoinhas também não foi, o Botafogo também não foi, é praticamente o elenco tendo participado de todos os jogos, só que da maneira gradativa, né? Se você só aguenta jogar 40 minutos, dá uma segurada aqui em você vem aqui pro banco, e quando o time precisar, se precisar, você entra aqui para poder complementar o jogo. Sim. Então, é um rodízio que não é um rodízio de tirar os titulares, os possíveis titulares, e dar folga ou deixar treinando de outro jeito, mas sim usando esses atletas no banco de reservas para poder fortalecer. Caramba, você falou aí, eu vim olhar aqui, pô. O Caio Alexandre jogou 27 jogos na temporada, né? Sim. Mas chutei bem, viu? E Jean Lucas está empatado com o Tassiano, 25. É isso. Ademir.
Se a gente imaginar de que 25 jogos. o Bahia jogou 31, acho que 31 ou 30 jogos nessa temporada, Por aí. Sim. e em 3 foi com um time totalmente... Eu vim olhar Reserva? porque eu vim olhar porque na minha cabeça eu falei, não, pô, eu não lembro de Jean Lucas fora. Eu falei, acho que Jean Lucas deve ser. não, Jean Lucas tem mais 2 minutagem. Não, mas é isso. Mas Jean Lucas, ele tem 2 jogos a menos. Ele tem 25 É e isso, o Caio mas Jean 27. Lucas tem mais minutagem, porque Caio Alexandre ficou alguns jogos no banco de reservas. Sim. E o Jean Lucas assumindo a titularidade. Jean Lucas... É. E não sai do jogo, né? Temos aqui, galera, 169 pessoas. E o Juba no tem momento com a 26, viu? Só detalhe. aí. minutagem? Juba tem... Não, jogos... Juba tem mais até. Sim. Juba é o segundo. Caio Alexandre, 27. Juba, 26 jogos.